Então, boa noite, meninas. Meu nome é Monique, eu sou assistente social da ONG Amor e sou assistente social do Solar Santa Teresa. Eu fui convidada pelas meninas do grupo para falar um pouquinho sobre qual que é a importância da entrevista e o valor dela, né, durante o acompanhamento. Então, para mim, enquanto profissional, ela é de extrema importância, porque ela é um instrumental que eu vou colher todas as informações para daqui um pouco virar ou um acompanhamento ou até mesmo um estudo social, mas a entrevista ela é de grande valia sim, porque a gente vai criando um vínculo durante ela e aquilo vai trazer a história, vai trazer um pouquinho das coisas que eu preciso para ter quase que um diagnóstico da família, né? E depois fazer os possíveis encaminhamentos para a rede ou também para minhas colegas dentro da instituição. A entrevista, ela pode ser feita por mim ou pela psicóloga ou pela pedagoga. A gente vai fazendo uma cruza de informações, assim, um cruzamento de informações. Então, para nós fechar um pouquinho, para nós conhecer um pouco da família, é só mesmo na entrevista. Anteriormente, quando eu estava respondendo as perguntas das meninas, eu fui questionada o que é uma boa entrevista, o que é uma entrevista não tão boa, né? Sempre a entrevista ela eu vou conseguir, ou se eu consigo as informações que eu preciso para o estudo social ou para o acompanhamento, enfim, eu consegui, mas quando tu vai vai fazer uma entrevista ou ou de uma visita domiciliar ou até mesmo na instituição, ela vai trazer para mim, mesmo quando aquela família não se abre por falta de vínculo, assim, mesmo se ela está querendo dizer alguma coisa. E, enfim, para mim, entrevista, por mais que tu siga um roteiro, assim, que a gente faz antes de fazer a entrevista, mesmo assim, durante a entrevista vai surgindo mais coisas, às vezes que te surpreende, às vezes negativamente, às vezes positivamente, né? Depende do grau de vínculo que tu vai ter com aquela família, né? Tem uma diferença entre a entrevista que tu vai até a pessoa, a entrevista que por exemplo, a pessoa vem pedindo alguma coisa pra ti e tu tem que, e daí, a partir dali tu vai estabelecer um vínculo e vai fazer uma entrevista com ela, né? Porque quando a gente vai até a pessoa, muitas vezes a pessoa ela tem um pouco de medo, então ela vai se resguardar um pouco, né? Ela não vai te passar muita informação. E quando a pessoa vem até você para um atendimento, ou me pedindo algum tipo de ajuda, assim, ou algum auxílio, algum encaminhamento, ou até mesmo quando a pessoa vem te pedir uma orientação, ali é até um pouco mais fácil, sabe? Porque daí a pessoa ela já vem desarmada e ela te traz informações importantes. A entrevista para mim, nos dois campos que eu atuo, vai ser, junto com a entrevista vai ter o acompanhamento. Dentro do residencial, ele sempre acontece a fim de ter um produto final que vai ser o estudo social. Dentro do residencial terapêutico, do Solar Santa Teresa que eu trabalho. Então, dentro do Solar, a entrevista ela vai ter importância porque no produto final que eu vou ter vai ser o estudo social, e é obrigatório, né? Lá eu tenho que fazer esse estudo social, que é o acompanhamento das famílias com todos os idosos. Já na ONG é um pouquinho diferente. A gente vai fazer entrevista com aquelas famílias que mais estão chamando a atenção da equipe técnica, né? Como a gente tem mais de 70 crianças que a gente atende e mais de 160 famílias que a gente assiste, não tem como tu fazer de todas assim, né? Então tu vai indo pelo aquilo que que mais instiga uma atenção, né? Especial do técnico. Mas a entrevista, sem dúvida, é o nosso principal instrumental, assim, sem ela tu não consegue, né? Tu não dá continuidade ao teu atendimento. É durante a entrevista que tu pega os detalhes, assim. E dentro dela, claro, vai ter lá a escuta sensível, né? Tu vai fazer, junto com a entrevista, tu vai fazer ou não uma visita domiciliar, não necessariamente tu necessita fazer. Então, tu vai indo pela entrevista, tu vai vendo o jeito do teu acompanhamento, o que tu vai fazer.
Então, meu nome é Gabriele, eu sou estagiária da Monique, na ONG Amor. Eu estou no 6º semestre. Então, eu já tive algumas experiências com acompanhamento da entrevista e visitas também. E eu percebo mesmo que a entrevista é bem importante. Como a Monique falou, tem casos que tu vai conseguir diretamente estabelecer um vínculo na primeira, tem casos que tu não vai conseguir. Então, tu tem que ver que aí, nos 2 casos, tem problemas, né? E como estagiária, assim, eu percebo que é a importância da entrevista. Porque no momento, como eu estou em estágio de observação, então eu não posso atuar, né, no caso. Intervir. Então, alguma coisa que me surge dúvidas, eu e a Monique, a gente sempre debate depois, eu sempre faço pergunto tudo que eu... Geralmente, a entrevista ali depois, quando ela participa, a gente vai elaborar o estudo social, né? E daí a gente começa a trocar as informações, né? O que mais chamou a atenção da gente, o que deu a entender, mas não com palavras, né? As nossas dúvidas, nossos questionamentos. Geralmente a gente vai pontuando depois, né? Geralmente eu percebo uma coisa, né? Tu percebe outra. A gente vai criando aquela... Se complementando. Se complementa. Pro estudo, né? E do vínculo que a Gabi falou, por exemplo, tem famílias, como eu já estou lá há 3 anos, tem famílias que procuram, que a gente já estabeleceu um vínculo, porque eu estou lá há um tempo maior, então eles me procuram muito, né? Então ali, quando tu vai fazer a entrevista, é bom tu já ter uma certa, né, até quase que uma intimidade com aquela família. Diferente de um atendimento que a gente foi fazer, né, Gabi? Que a gente tentou marcar por um dia, porque a entrevista, a gente foi tentando marcar uma visita domiciliar, na verdade. E daí a gente marcou por um dia e a família não teve uma boa aceitação, porque ela achou que aquilo ia ser, digamos assim, uma investigação da família, e a família não aceitou. Então eles ligaram para nós e falaram assim, olha, se você quiser fazer a entrevista, tem que vir agora aqui em casa. E a gente pegou e a gente foi, porque uma que era perto, não era difícil de ir, e a gente pegou e foi, e lá foi a primeira entrevista que tu fez junto comigo. Não, foi a primeira visita, não. Não, foi a terceira. Foi a terceira visita domiciliar que a gente fez, mas era muito engraçado, porque era o casal junto com o filho, e naquela situação o marido respondia tudo pela esposa. Então a gente perguntava qual é o teu nome, o marido que respondia, qual a tua idade, o marido que respondia. Se via que era um caso bem de submissão, assim, né? E daí a gente foi trabalhando aquilo com a família e tal, até nesse atendimento especial, a gente colocou ela numa oficina que tem de corte e costura, porque ela vive tanto para a família que a gente deu algumas sugestões de oficinas que a gente tem lá na ONG, e ela achou por bem ela teve vontade, daí a gente encaminhou ela para ela sair daquele universo, porque ela vive hoje a realidade dessa mulher, ela vive para a família, inteiramente para a família, assim, sabe? E ela tem 4 filhos pequenininhos que também dependem dela e do esposo, né? Mas a gente vê que o papel dela é bem forte dentro da família, daí a gente tirar um pouquinho ela daquela realidade, né? Só do cotidiano dela, assim, familiar, assim, a gente quis tirar um pouquinho. Isso. Qual foi a outra entrevista que chamou a atenção? Não pode estar. Também teve, corta, né? Teve também uma entrevista que, na verdade, eles que foram até nós, os vizinhos de um senhor foi até nós, falando que ele necessitava de um auxílio da ONG. Então a gente foi até a casa dele, porque essa pessoa não conseguia se locomover. Chegando lá, a gente viu uma das situações mais insalubres, assim. O chão era chão batido, né? Ele tinha vários problemas de saúde. Vivia em situação de abandono pela família. Na casa dele, ele vivia num casebrinho, assim, e não tinha, por exemplo, banheiro, não tinha cozinha. Então ele dependia dos vizinhos para fazer a parte da alimentação, para fazer a parte da higiene. E lá foi bem difícil, né? A gente teve que trabalhar com ele, assim, ele na verdade, como não foi ele que procurou nós, ele estava esperando que a gente levasse
como chama a palavra? Levasse que fosse resolver os problemas deles, soluções que fossem resolver os problemas dele. E não é assim, né? É uma coisa bem complicada, enfim. Mas agora ele está sendo atendido, ele não tinha cadastro único, a gente encaminhou para fazer o cadastro único, agora ele está sendo atendido pela ONG um pouquinho mais de perto, assim. Então tá dando pra gente ter uma noção um pouquinho maior daquela família e tentar fazer um resgate de vínculos com os familiares dele. Ele tem filhas, enfim, a gente tá tentando. Sim. Então agora foi pedido para me deixar uma mensagem final para vocês. Então o que eu diria como profissional que está atuando no mercado assim, de trabalho? Não seja um profissional endurecido pelo tempo ou pelas coisas que tu vê, sabe? Seja um profissional sensível e tente sempre dar o teu melhor, nunca faça no automático, né? Tu tá, como a gente estava falando agora há pouco, tu tá trabalhando com vidas, com seres humanos, com histórias. Então, quando tu partir para uma entrevista, não vá com aquela gana de pegar um maior número de informações e depois, já atendi, vou ter o meu documento bem feitinho, vai estar maravilhoso. Não é disso que se trata. Se trata de tu criar um vínculo, de tu fazer encaminhamentos para mudar a realidade daquela pessoa. Ou não, se não precisar, né, no caso, mas como a gente trabalha com famílias que estão expostas à vulnerabilidade social, assim, tu tem que ter uma sensibilidade quanto a isso, né? Tu não faça no automático, porque não vai ser um profissional legal. E eu fui questionada durante uma palestra que eu dei para a turma dela aqui, palestra não, um seminário que eu participei com a turma dela, e daí fui questionada assim, que tu não pode nem ser um assistente social durão, nem ser um assistente social mole. Eu choro até hoje, depois de muitos atendimentos, assim. É impossível tu dizer que tu não se sensibilizou com determinadas coisas. Teve uma vez que eu fiz uma entrevista num outro lugar que eu trabalhava, enfim, que cuidava, atendia, assistia pessoas com câncer, crianças, adolescentes e pessoas com câncer. E naquela ocasião eu entrevistei uma menina que não tinha as pernas, ela tinha 12 anos e não tinha as pernas. Como que tu não vai se sensibilizar? Ou como é que tu não vai ser destruído numa entrevista dessa? Não tem como, antes de ser um profissional, tu é o ser humano, né? E eu não visto lá uma camiseta da ONG quando eu entro na ONG, quando eu saio eu tiro e eu tô bem. Não, na verdade não. Na verdade eu sou eu o tempo inteiro com os meus valores, com as coisas que eu tenho dentro de mim. E daí tu vai ter um lado profissional junto. Mas não faça no automático, não se endureça com o tempo de profissão. Então lembre que aquela pessoa já está chegando vulnerável até você, então, né, tente dar o teu melhor no sentido de sensibilidade mesmo e não deixe ela sair pior do que ela entrou na tua sala, né? Tente estabelecer uma relação bacana, quanto profissional, quanto assistido. Em relação a... Como as gurias estavam falando que tinham pensado bastante em relação a entrevista, né? O que teria que ser perguntado, o que não poderia ser perguntado. Eu também tinha muito medo, não sabia... E eu não posso dar muito palpite, né? Porque eu estou em estágio de observação. Então. Mas assim, no decorrer do estágio, agora eu estou aprendendo, estou vendo que é tudo um relatório, né? Tu vai perguntar aquelas coisas que tu vai mais usar para o encaminhamento ali, né? Coleta de informações. É, uma coleta de informações e não é difícil como a gente pensa que é. Claro, tem muita coisa ainda para aprender, né? Mas o que eu falo mais? Mas tá ótimo o estágio. Está ótimo.